Então, boa tarde, né, aos presentes, né, e aos que estão assistindo também remotamente. Tem um grupo grande de pessoas de outros estados que estão assistindo. A gente está mandando semanalmente os vídeos das gravações. Então, hoje a gente tem o segundo encontro com o Paulo, né, e comigo. Semana que vem é a Paloma com a Virgínia, e na última semana é a mesa redonda. Nós temos mais, então, o encontro do dia 6 de junho e o encontro do dia 13 de junho. Então, Paulo, você entra aí. São aqueles 50 minutos que a gente está fazendo, depois das discussões e o intervalo. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, Emael, pela apresentação. Obrigado, Virgínia, Greg, Paloma, Geraldo, toda a estrutura do CVPF, todos pela presença. Eu trouxe um assunto aqui hoje que vai ser bastante introdutório, no sentido de trazer algumas questões de filosofia da ciência para que a gente possa, então, preparar o terreno para poder discutir o Feyerabend de uma forma mais profunda até, né? Então, tudo que for falado aqui hoje, possivelmente vocês já sabem. Fiz um recorte, né, de uma realidade que é muito mais complexa e dinâmica. Peguei e fiz um recorte, que é o meu recorte, o meu olhar sobre a questão. Mas eu imagino que dê para a gente trazer algumas questões importantes, né? Tudo que vocês verem aqui possivelmente já tenham visto de alguma forma em algum outro lugar, né? Mas acho que vale a pena a gente às vezes colocar algumas coisas juntas e ver como elas se aparentam, tá? Eu vou começar com Descartes, né? Todo mundo fala o cartesianismo, né? O método cartesiano, o discurso sobre o método e tudo mais, né? Qual que é? E Descartes, né, obviamente, é tido como um dos principais fundadores ou um dos principais pensadores daquilo que a gente chama de ciência moderna, né? Então, a partir das meditações de Descartes, que se desenvolveu uma linha de conhecimento e de percepção da realidade que a gente chama hoje de ciência e todas as suas consequências, né? Que é a questão do que a gente chama aqui de cogito ergo sum, né? Ou penso logo existe, que a gente aprende na escola, mas na verdade a frase é um pouquinho mais ampla, né? Ela é dubito ergo cogito ergo sum, né? Ou seja, duvido, logo cogito, logo penso, logo sou, né? Então tem uma percepção, um elemento a mais nessa frase que às vezes faz bastante diferença, né? Por que isso? Porque inicialmente o Descartes achou interessante aprender o conhecimento, ou conhecer algo a partir, ou negando aquilo que parte da apreensão dos sentidos, né? Então, não tem aquele meme do vestido que é azul e branco, roxo, né? Cada um vê uma cor. Então, um vestido, qual que é a cor real do vestido, a gente não sabe. Porque eu estou vendo azul, o outro está vendo dourado, o outro está vendo amarelo, né? Então, se a gente quiser conhecer a real cor do vestido, a gente não pode confiar muito nas percepções, né? A gente também não pode confiar muito naquilo que a gente sonha, né? Segundo Descartes. Porque, né, o sonho pode nos levar para o mau caminho. Tem até uma história do demônio, né, que leva as pessoas para o mau caminho e tal. Claro que, né, a gente precisa contextualizar na época dele o que estava acontecendo naquele momento. E também a negação de alguns paradigmas matemáticos, né, como 2 mais 2 igual a 4. Mas se alguém tiver alguma outra lógica em que 2 mais 2 é diferente de 4, qual é a lógica que se aplica? Qual é a lógica que representa a verdade, né? Então, claro que o texto é bastante longo, né? A gente vai caminhando junto com ele. Aliás, parece que até pouco tempo atrás não tinha tradução para português da obra completa de Descartes, do discurso sobre o método completo, né? Foi recentemente que isso foi feito
por um professor da USP, da Unesp, alguma coisa de São Paulo. Então, a ideia de Descartes é o seguinte, então, isso aqui é o conhecimento. Eu duvido. Por quê? Porque foi baseado nas minhas percepções. Eu duvido, porque foi baseado numa lógica, a qual eu não sei se essa lógica é de fato a lógica, né? Eu duvido porque eu sonhei com isso, eu duvido. Então, o que eu estou fazendo? O que Descartes está fazendo? Descartes está duvidando. O que é isso? É tal coisa. Duvido. Isso, duvido. Então, eu duvido, começo a duvidar de tudo. A única coisa que eu não duvido é que eu duvido. Né? A única coisa é que eu duvido. Então, se eu sou o ser que está duvidando, então eu existo. Então, eu existo a partir do movimento do pensamento. Eu duvido, só não duvido que eu duvido. Então, eu existo. Então, essa é a lógica de Descartes. A partir disso, vem toda a descrição daquele método que nós chamamos hoje em dia de método cartesiano, né? Que um deles, por exemplo, é separar a mente do corpo, né? Então, inicia-se aí o dualismo, né? Teoricamente, vamos assim dizer. Ou seja, quem duvida sou eu. As coisas que estão em dúvida é o mundo, é o resto. Então, o dualismo se inicia, né, mais tradicionalmente a partir disso. E além disso, é proposta uma forma de você analisar problemas complexos a partir da separação desses problemas complexos em problemas menores, em questões menores, entender o funcionamento das questões menores para depois trazer para o todo, né? E essa análise, né, chama-se análise. O que é análise? Analisar é pegar um objeto grande ou complexo, separá-lo em pequenas porções menores, que são facilmente compreensíveis, e depois juntar tudo de novo, né? Por isso que eu botei esse pato robô, né? A ideia é você entender como funciona o pato a partir dos seus componentes, né? A história do relógio, né? O relógio funciona desde que você entenda como funciona cada uma das suas partes, e aí mede as horas, né? Então, isso levado ao extremo levou àquilo que a gente chama hoje em dia de reducionismo, ou uma visão up to down, né? A visão macro para a visão micro. O que a gente faz hoje na ciência, majoritariamente? A gente busca entender os fundamentos mais elementares daquilo que compõe a matéria que a gente tem acesso, ou a realidade que a gente tem acesso, né? Ou seja, se a gente entender lá o funcionamento, né, dos quarks, dos elétrons, dos átomos, das moléculas, das macromoléculas, das células, dos tecidos, dos órgãos, dos organismos, da sociedade, da mente, da psique. Então, quer dizer, é um grande projeto de entendimento do mundo. A partir do quê? Da análise. Separa em pedaços menores, entende o funcionamento de cada um desses pedaços e depois junta tudo, para tentar entender o todo, né? Essa é a visão daquilo que hoje em dia a gente chama cartesianismo, né? Ou a visão de Descartes, ou a visão analítica. Então eu gostei bastante dessa figura aqui. Por quê? Porque veja, essa é uma visão metafísica, não é uma visão física, né? Meta no sentido que vai além de, né? A meta vai além da física, ou seja, é a física olhando a física de fora, a ciência olhando a ciência de fora, né? Então, até foi você, né? Como é que é seu nome mesmo? Felipe. Felipe perguntou, perguntou um pouco a respeito do Faraday, da filosofia da ciência, né? E a filosofia da ciência é olhar a ciência de fora, né? Olhar a ciência fazendo ciência, né? Então, também é uma forma de olhar fazendo ciência. Então, aqui você tem, por exemplo, seria a visão macro do mundo, né? Você, a partir
da mecânica quântica, ou se há algo antes disso, será que existe ou não, né? A gente vai subindo nas escalas de tamanho, né? Passa para os átomos, para a mecânica, para a cosmologia, para a termodinâmica, astrofísica, química, bioquímica, biologia, psicologia, economia, ética. Então, assim, seria um sonho, né? Dado um determinado conjunto de átomos, entender que aquele conjunto de átomos possa resultar num poema lá na frente, né? Ah, que beleza. Então, se entender, né? Tudo bem, são muitos átomos, né? São muitos mesmo, né? A questão é o seguinte, que a relação de causalidade, você consegue até estabelecer uma relação de causalidade entre a biologia e a bioquímica, né? Entre a bioquímica e a termodinâmica, entre a termodinâmica e a mecânica estatística, a mecânica clássica, e até mesmo entre a bioquímica e a física quântica, né? Mas a economia não vai causar, não tem relação de causalidade da economia com a física quântica. O contrário. Ou seja, nessa direção aqui você faz causalidade, na direção oposta não. Então, quer dizer, qual é o problema da visão analítica? Se você pega, né, pessoa, e vamos entender o Paulo. Abre o Paulo, tira o coração, tira o fígado, tira o rim, né? Entende o funcionamento. Ah, beleza, agora vamos trazer o Paulo de volta. Põe tudo de novo, fecha, costura, não deu certo. Então tem algum problema aqui nessa relação, né, metafísica, nessa percepção metafísica, nessa visão de como fazer ciência, que ainda a gente não resolveu. Quiçá resolverá. Então essa é a visão, por exemplo, da nossa natureza a partir de uma metafísica cartesiana ou reducionista. Quando as pessoas falam de disciplinas, né? Ah, tem uma disciplina aqui, outra disciplina lá, outra disciplina aqui, aí você pega as disciplinas, junta elas todas e procura fazer algo que lembre aquilo que a gente percebe, por exemplo, na natureza. Segundo a percepção, então, da época, a física seria a principal das disciplinas, o tronco da árvore do conhecimento. Os ramos, os galhos e ramos seriam, por exemplo, a medicina, a mecânica, a moral, a economia, né, a psicologia, e quem fundamenta, quem segura a terra na qual essa árvore do conhecimento está plantada é a metafísica, né? A ciência primeira vista como, né, transcendente e tudo mais. Então, acho que todo mundo mais ou menos compartilha desses valores, né? Que a importância, queira ou não queira, né? Por exemplo, você vai olhar lá um prêmio Nobel de Economia, está aplicando métodos matemáticos e algoritmos e coisas do tipo, né? Ou seja, você está trazendo a economia, que é um sistema complexo e dinâmico, para explicações mais simples e básicas, né? A ontologia estaria dentro da metafísica, dentro dessa perspectiva? A ontologia é o entendimento do ser da coisa, né? Então, quando você faz metafísica, você faz ontologia. Você quer dizer, poxa, da onde isso vem, né? Então, você está fazendo ontologia. Você está se perguntando pelo significado, não pelo significado, mas pelo ser daquela coisa, né? De onde vem esse pedaço de papel, né? Esse pedaço, né? Então, quando a gente pergunta aquela frase famosa do Heidegger, por quê? Eu sempre vou nos banheiros que pode escrever, sabe? E eu escrevo, porque há algo ao invés do nada. Então, quando você faz essa pergunta aqui, por que isso está aqui? Eu sei que isso aqui está aqui, eu posso tirar ele, desmontar, tem um chip, tem corrente, tem baterias, tem a composição, é silício, não sei o que, isso aqui eu descrevo analiticamente o que é isso.
Mas o porquê que isso está aqui? Ah, isso aqui está aqui porque alguém fez. E alguém fez porque alguém não sei o quê. E alguém fez porque, né? Então você vai sempre voltando na cadeia de causalidade. Em algum momento você vai chegar aqui, mas por que isso está aqui? E aí você começa a fazer metafísica, você muda a sua ontologia. Você começa a se perguntar a respeito do ser das coisas. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Eu adiantei um pouco. Entendeu mais ou menos? Tá. É que é muito jargão, né? São muitos termos que às vezes a gente precisa, né? Então aqui tem uma outra proposta, né? Qual é a questão, né? Como é que pedras lançadas num universo frio produziram a diversidade da vida, né? Então, a partir da visão da redução, a gente tem um determinado limite, não consegue chegar na explicação da diversidade da vida, da cultura, da coisa, a partir de como o Sol explodiu 5 bilhões de anos atrás, né? Kant, em seguida, está sendo audacioso aqui. Kant, em seguida, separa duas coisas que são também importantes para nós. O fenômeno, que são aquelas coisas apreensíveis pelos sentidos, e o nômeno, ou nômeno, que é aquilo que é a coisa em si, segundo Kant, né? Ou seja, eu estou olhando esse objeto, mas esse objeto, porque a luz está rebatendo aqui, está chegando no meu olho, está virando um impulso elétrico dentro do meu cérebro está entendendo como se fosse né? Eu tenho já uma biblioteca aqui, né? Que, né? Opa, isso aqui corresponde com aquilo e tal, não sei o quê. Daí está quente, está frio, ou seja, a gente tem acesso das coisas a partir das nossas sensações. Mas se as nossas sensações fossem diferentes, outras, as coisas também seriam outras, né? Se ao invés dos 5, sei lá quantos sentidos a gente tivesse 20, as coisas também seriam outras, né? Então, e essa coisa em si, ou seja, a coisa nela mesma, a gente não acessa. A gente acessa as formas, através das formas de sensibilidade, aquilo que o objeto representa para nós. O que a ciência faz? A ciência estuda fenômenos, né? Fenômenos não são a coisa em si, são como a gente acessa, o olhar humano sobre a coisa, né? Então, e aí a diversidade de fenômenos e tudo mais. Então é importante a gente separar as duas coisas aqui, tá? Nesse sentido, as disciplinas do conhecimento se proliferaram no estudo dos diversos temas, que quer seja qualquer um deles ali, por exemplo, entupimento da artéria, né? Medicina, né? Mas a medicina precisa da mecânica, da fluídica, do imunologia, da medicação, né? Então, hoje em dia, o que nós fazemos, na maioria das vezes, na ciência que é praticada na sociedade? Olhamos um tema sob diversas óticas. A ótica da biologia é uma, a ótica da matemática é outra, a ótica da física é mais outra, né? Não estou dizendo que uma é mais ou menos importante, há níveis de graduação de importância, dependendo do objeto que você quer avaliar, mas isso cria o que a gente chama, então, ao invés de ter uma disciplina central e as suas ramificações, nós temos uma pluralidade de disciplinas, e aí entra a questão da ou pluridisciplinaridade, né? Não sei se já ouviram esse termo, certo, né? A coisa pode ficar mais complexa, né? E você ter várias disciplinas das disciplinas e tudo mais, logo a árvore lá do conhecimento de Descartes passa a ser uma coisa assim um pouco mais orgânica, né? Quer dizer, mais, sei lá, parece fungo, né? Bactéria, coisa assim. E além disso, você tem a junção, né? No limite de duas disciplinas, você tem a interdisciplinaridade, que seria quando duas disciplinas geram uma nova disciplina, né? Biologia com química gera bioquímica.
Biologia com física gera biofísica. Física com química gera fisicoquímica, né? E cada uma dentro da sua rodinha lá, do seu círculo de conhecimento, né? Enfim, aí tem algumas definições e tal, tem artigos já vários artigos sendo escritos nesse sentido, trazendo a questão da interdisciplinaridade para a discussão, né? Aí tem as métricas e tudo, né? De como essa ciência tem crescido nos últimos anos, ou as evidências dessas ciências, né? Olha que interessante que as artes, né? No vermelho, são os que estão mais distantes aqui, são os mais interdisciplinares, e os que estão mais aqui são os menos interdisciplinares. Então, por exemplo, as artes seriam uma ciência bastante interdisciplinar, né? Não sei se a gente pode dizer que ciência é arte ou arte é ciência, mas acho que essa é uma das suas discussões. Os trabalhos interdisciplinares, né? A gente está sempre no meio. Enfim. Spoiler para semana que vem, né? E aí eu vou trazer um exemplo rápido aqui. Como é que está a minha hora? Ah, não, está indo rápido, né? Um exemplo de interdisciplinaridade, nosso surgimento de uma nova disciplina que seria aquilo que a gente chama hoje em dia de nanociência e nanotecnologia, né? Acho que todo mundo também já deve ter ouvido falar nanociência e nanotecnologia. Um artigo que já não é mais tão novo, mas quando fiz essa apresentação era, mas foi feito um mapeamento de todos os trabalhos que publicam com o nome nanotecnologia, nanociência e nanotecnologia. E aí aqui a gente vê onde então, quer dizer, aquele círculozinho da matemática, o círculo da química, o círculo da física, para a nanotecnologia já não é mais tão definido assim, e ela é cheia de interconexões. Então você deixa a forma de apreensão do conhecimento mais dinâmica, menos rígida, mais fluida até. Então a gente tem aqui a questão das várias disciplinas que compõem aquilo que a gente chama de nanotecnologia. Dá para perceber aqui? Bem, não sei se né? Então, materiais, química, engenharia, computação, física, geociências, ecologia, e as linhas são de fato as conexões, né? Entre biologia, médica, saúde, tudo mais. Ou seja, atualmente, há uma tendência nas pesquisas científicas e nos métodos científicos em se compor com novas disciplinas, se compor com novas formas de pensar, para pensar cientificamente, né? Para resolver problemas que ainda não conseguiram ser resolvidos através daquela lógica, daquele protocolo inicial de pensamento, né? Tanto é que tem pessoas que dizem que, né, o trabalho do bóson de Higgs, um desses aí, tem 5.000 autores, né? Não tem como, né, uma pessoa ir lá falar, tem o Higgs, mas as pessoas que constataram a existência do bóson de Higgs, o artigo tem 5.000, né? Então, quer dizer, fazer trabalhos de impacto na ciência e tudo mais, já não se faz mais tão sozinho assim, né? Você precisa dessa confluência metodológica, porque cada disciplina ali tem o seu método, né? Então essa diversidade metodológica nos permite usar ou criar um novo conhecimento, ou desenvolver uma nova técnica, ou desenvolver uma forma nova de abordar um problema que a gente ainda não conseguiu resolver. Paulo, só essa informação que você está falando é importante. O CERN, né, é um laboratório lá em Genebra, onde foi descoberto o bóson de Higgs, onde tem o LHC, no CERN, de toda a população que trabalha no CERN, só 10% são físicos. Pois é. O resto é engenheiro, técnico. São milhares de pessoas, né? Muitas outras coisas, né? Físico só 10%. Sim, exatamente. Quer dizer, não tem como, né, você fazer um trabalho de fato, né, desse tamanho, enfim,
com poucas pessoas, né? Com poucas abordagens disciplinares, né? É a mesma coisa. E, por exemplo, temos mais um exemplo, né? Então, quer dizer, a pessoa, os pesquisadores pegam um vírus que não causa problema para nós, né? Organiza esses vírus de uma forma, né, adequada em uma determinada superfície, de modo que quando você aperta, gera eletricidade. E isso pode virar uma bateria, né? Temos problema de bateria, está todo mundo hoje em dia aí atrás de uma tomadinha, né? Então, de repente, se você tiver uma bateria viral, né? Você não pode ficar mais tempo longe de uma tomada, né? A meu ver, é um exemplo bastante interessante de como, né, biologia, ciência de materiais, eletricidade, física, modelagem molecular, né, fisicoquímica, se confluem para gerar um objeto de interesse, um produto, uma solução ou algo do tipo, né? Enfim, ainda estamos terminando, algumas coisas estão chegando no mercado, né? E é sempre bom a gente justificar a ciência como forma de mercado, né? Porque aí dá um valor. E acontece que aquela árvore talvez já não seja mais a árvore do conhecimento e seja mais uma teia, né? Uma teia flexível onde os pontos crescem, evoluem, se diferenciam, se dividem em outros e tudo, né? Então aquela visão anterior que nós tínhamos aqui, até indiretamente me parece que a gente aprende isso na escola, né? E tudo mais, na universidade. Ninguém fala muito sobre isso, mas isso vem entrando pelos poros, né? E a gente tem um pouco de dificuldade de ver, por exemplo, o conhecimento sendo feito e produzido e desenvolvido na forma de uma teia, que não é rígida, é flexível e se adapta e tudo mais, né? Tem aqueles que chamam de um rizoma, né? Rizoma desses de... Como é que é o nome dele? Deleuze. Exatamente. Um rizoma. Então imagina que cada tronco desse, cada galho, cada coisa é uma forma de conhecimento que vai se, né, moldando, se adequando, se espraiando na forma com que a necessidade vai aparecendo. Tudo bem até aqui? Eu fui muito rápido. Aí eu queria propor um segundo questionamento que aí tem um pouco a ver com isso aqui. Então, veja que nós estamos aqui num plano, né? Todas as disciplinas estão num plano e eu vou reduzir essa complexidade aqui a essa representação aqui, tá? Tá mais ou menos parecido. Então a ideia é que vocês imaginem esse plano aqui fazendo esse movimento aqui de rotação, né? E aí quando você coloca isso, né, olha daqui, a gente tem o plano dos nós e das pontas do conhecimento, né? Então o nosso rizoma ali, a nossa teia, né? E o que tem para cima e para baixo disso aqui, ou ao redor disso, né? Ou seja, tá aqui toda a epistemologia, né? Tá aqui todo aquilo que hoje em dia a gente trabalha como sendo disciplinas e métodos e metodologias de conhecimento, né? Diverso. Mas o que tem lá para cima ou aqui para baixo, tal, é aquilo que a gente chama, ou que alguns filósofos chamam de nível ôntico. O nível das coisas, né? O nível ôntico é o nível das coisas. As coisas estão aqui. Mas quem pergunta de onde as coisas vêm é o filósofo, é a metafísica, né? Então, tem como mudar o nível ôntico quando você muda o nível ontológico? Qual que é o nível ontológico? É aquele que pergunta, né? Poxa vida, da onde vem isso? Quando você pergunta da onde vem isso, ou
a forma como você pergunta de onde isso vem, muda a forma como você faz a epistemologia, ou como você faz a ciência, né? Então, isso já é um pouco menos explorado, né? São poucas que levantam essa questão, que a gente sai um pouco desse mundo que é chamado do mundo da técnica, né? Então, e é o mundo que pergunta quem é o ser, né? Que a crítica, uma das críticas, né, do Descartes é penso, logo existe, ou seja, ele pensa, então ele existe, mas quem pensa, né? Então, quem pensa ainda não foi muito discutido. Então, uma proposta de pensamento aqui é a gente trazer a questão para um ponto anterior. Tudo bem, a ciência está ótima, está muito bem, está funcionando muito bem, está resolvendo vários e vários problemas, a gente vive mais, a gente consome mais, a gente come mais, a gente bebe mais, né? Tudo mais. Faz isso mais, não sei o quê. Mas a gente ainda não parou para se perguntar o sentido de quem pergunta aquela pergunta científica, né? Então, a questão é um nível atrás. Filosoficamente, a gente distingue o nível ôntico do nível ontológico. Tá? E quando você muda o nível ontológico, você muda a metafísica. Né? Você mudando a metafísica, você muda a física. E aí as possibilidades são inúmeras. Né? Nesse sentido, essa figura eu gostaria de aproximar, por exemplo, a ciência da arte, que é justamente o que o Rafael... Felipe de quem? Marques. Felipe Marques, agora não esqueço mais. Só Felipe eu esqueço, Felipe Marques eu não esqueço mais. Felipe perguntou o que é a intuição, né? Ou mais ou menos isso, né? Então, o que é a intuição? É uma forma de manifestação de quem faz as perguntas, o que há antes do nada, do que há antes das perguntas. Vem através de uma forma que a gente chama de intuição. E a intuição, então, pode se manifestar das várias formas. A intuição pode se manifestar na forma de ciência, como, sei lá, Einstein fez com a grande ideia dele, né? Que a partir toda a grande ideia dele, ele desenvolveu toda a relatividade geral. Ou como um artista, um pintor, um escultor, um músico, né? Quando apreende ou manifesta-se de uma forma estética, né? Então, o estético é a partir do gosto, né? Do afeto. Eu gostaria de fazer essa aproximação, né? Ou seja, a ciência não é só a aplicação do próprio método, não é só a aplicação de fórmulas prontas que você repete e muda o tema, mas não muda a sinfonia, né? Então, seria você buscar as constatações, as apreensões mais genuínas de você no mundo. É poético isso, não sei se é viável, mas é poético. Então, nesse sentido, me parece que é um caminho aí para a gente discutir a relação de arte com ciência, por exemplo, né? A partir do artista, né? Do cientista, do artista. Hoje em dia a gente separou, né? Cientista, um é físico, outro é filósofo, não sei o quê, né? Sei lá, Descartes não era nem físico, nem filósofo, era, né? Newton, sei lá, Galileu, mesmo Da Vinci, né? Era tudo junto, né? Então, quem sabe até a gente pudesse rever um pouco esses pensadores, esses seres, e tentar olhar a nossa realidade um pouco menos instrumental e um pouco mais no sentido de aprender e no sentido mais estético, vamos assim dizer, né? E aí, essa ciência e arte são duas, eu botei o oposto, mas não é uma boa representação. Eu acho que a representação seria mais assim. E com isso eu termino. Muito obrigado. Aqui
Aqui é uma brincadeira que a filosofia só começa depois do jantar. Se vocês estiverem com fome, primeiro, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. Eu não sei se tem outros faiarabindianos aqui como Virgínia, mas assim, eu coloco a pergunta em geral para nós. Assim, pelo que eu percebi, eu estou colocando aqui para as pessoas, também não conhecia Fayerabend, não conheço muito, mas assim, através do grupo, né, que a gente montou, através da Virgínia, da Paloma, com vocês em geral, que a gente vem discutindo coisas e aprendendo sempre, cada vez, descobrindo aspectos do Fayerabend, né? Sim. Assim, a Virgínia que tem uma visão mais integral da obra, eu pergunto isso que você colocou no final da questão da arte e da ciência, né? Quer dizer, o que está em jogo aí é escolha, né? Você escolher o objeto da tua arte, ou você escolher o objeto da tua ciência, ou até mesmo escolher fazer ciência, né? Então, tem uma questão de escolha aí. Eu acho que isso aí o Fayerabend discute bastante, não é isso, Virgínia? Assim, a questão de você... A ciência como sendo uma possível escolha do que fazer, né? Entre tantas outras coisas que você pode fazer, a ciência é uma delas. Você pode não fazer ciência, pode fazer arte, para ser criativo através da arte, ser criativo, sei lá, através mesmo do mercado, né? Através mesmo da economia, você colocar a tua criatividade em ação. Aí eu me pergunto se quando o Fayerabend fala da liberdade de criação, ele está mencionando algo nesse sentido, ou é simplesmente a liberdade de criação dentro da ciência? Eu diria até que é liberdade de criação, de representação de mundo, né? De conhecimento, representação e conhecimento sobre o mundo. Entendi. Então, não somente entre ciências e artes, certo, mas entre outros saberes também, outras tradições. Porque uma questão muito importante para o Fayerabend é que ele olha para a humanidade como produtora de saber, de interpretações de mundo, de artes e etc., todas associadas às diferentes culturas. E para ele o mais importante é que não seja ensinado a nenhum grupo que somente aquela forma é a única e a boa forma de fazer. Então a escolha aí não seria somente entre ciências e artes, mas seria entre as várias formas de saberes. Entendi. E as várias formas de arte também. Não que todos nós venhamos a ser especialistas e conhecedores profundos em tudo, mas que de uma forma a educação, e aí falando um pouco do que, retomando a fala do Paulo, a gente aprende isso na escola, aquela estrutura em árvore, né? E às vezes não se fala explicitamente nisso, mas isso está implícito até na estrutura das disciplinas, das provas, das escolhas que a gente tem que fazer para a grade escolar, ou qual profissão eu vou seguir, né? Então essa questão das escolhas é muito associada ao Fayerabend, porque no entender dele esse arsenal de escolhas teria que ser maior do que o que é apresentado. Agora, o grande desafio é como fazer isso e fazer a sociedade funcionar efetivamente. Porque nós contamos com a limitação de tempo, com a limitação de recursos, com a necessidade de resolver os problemas agora, já. Então, há que haver quando se fala em educação fayerabendiana e que tipo de escolhas fazer, não é assim tão simples, no sentido de nós temos que aprender tudo, estudar tudo, para termos uma escolha mais abrangente. É uma questão que precisa ser pensada com cuidado, com cautela, com responsabilidade, e aí puxando para a questão da epistemologia, que toda epistemologia traz em si uma espécie de escolha ontológica. O Fayerabend diz que a epistemologia é, antes de tudo, uma forma de pensar que ele sugere que seja ética. As decisões epistemológicas são decisões éticas. Então, essa que e não é fácil, né? Não é fácil. Mas ele, pelo menos, traz isso à consciência, né? A gente faz o melhor que pode dentro das limitações, né, como eu disse, de tempo, de espaço, de recursos, mas pelo menos estejamos abertos a perceber
que não existe somente aquela forma de olhar, não existe somente aquela ontologia, e que não só entre artes e ciências, mas entre as diversas formas de artes humana e de saberes, né? E outra questão que eu acho que, mesmo que a gente não fosse entrar na pluralidade de culturas e artes e saberes, ele procura também desconstruir, né, essa ideia de que estão acima, voltando ao começo da sua apresentação, né, naquele... não é em formato de tabela, mas é quase como se fosse camadas, né? Uma hierarquia, né? Do que está na base, do que está no topo. Então, quais são as profissões que estariam mais valorizadas, né? As que estão mais na base, porque elas são a base, elas são onde se sustentam, né, os conhecimentos e todos os demais níveis. Então, ele Feyerabend procura desconstruir também essa hierarquia de saberes, e mesmo dentro das ciências, né? Isso está mais, assim, tá mais ou menos esparso na obra dele, ou está mais na conquista da abundância? Olha, isso está muito nas 3 edições do Contra o Método. Do Contra o Método. Mas também está na ciência, a ciência numa sociedade livre, tem muito isso. A ciência numa sociedade livre. A conquista da abundância já é uma obra em que ele já está... Ele já considera que essa mensagem dele já foi, pelo menos, ouvida, já foi muito contestada, e ele está dando realmente mais uma roupagem que é mais ética e mais filosófica, humanista, no sentido de que por que vamos submeter a abundância da existência, a abundância do ser, a abundância das formas de olhar no mundo a determinadas abstrações. Então é mais uma questão ética mesmo e humanista, e não tanto a passagem dessa proposta. Essa proposta foi em livros anteriores. Já vinha anteriormente. Já vinha exatamente. No Contra o Método a gente encontra quase tudo do Feyerabend. Agora, é muito bom a ciência numa sociedade livre também, para esse tipo de argumentação que ele faz, né, de defesa. Obrigado, Fernando. Eu queria apontar um detalhe que eu já é uma crítica que eu mesmo tenho ao método científico. Eu não sei se o Feyerabend já mencionou isso explicitamente, mas o próprio método científico ele tem características estéticas, não são absolutamente racionais e não são indiferentes a referencial adotado. Isso se manifesta, por exemplo, na vara de Ockham, que é uma prescrição de se adotar esteticamente o método considerado mais simples, né? Mas agora, quem é que define o que é o método, o que é a interpretação mais simples, dado um conjunto de evidências e resultados experimentais? Isso já é um limite subjetivo do próprio método científico, né? Eu não sei se Feyerabend fala explicitamente sobre isso. Ele fala? Eu não estou lembrada agora de ter lido nenhuma crítica do Paul Feyerabend especificamente à navalha de Ockham, mas talvez exista, porque eu não conheço toda a obra. Agora, o que eu posso dizer é que qualquer princípio norteador para Feyerabend pode ser tomado em conta, mas não como princípio absoluto. O Paul Feyerabend diz isso também, está no Contra o Método, que o cientista, quando ele adota ou regras metodológicas ou princípios que geram regras metodológicas, aquele cientista que efetivamente é genial, ele escolhe qual regra ou qual princípio ele vai seguir em função das circunstâncias de pesquisa ou circunstâncias de experimentação dele. Ele, inclusive, usa o termo que esses cientistas, esses gênios como Galileu, que ele explora muito, eram, acima de tudo, oportunistas, que gerou, né,
ele a propósito usava palavras que fossem criar uma polêmica, né? Mas o oportunismo a que ele estava se referindo não era o oportunismo de tirar vantagem de uma outra pessoa, mas oportunismo no sentido de saber qual tipo de regra ou qual tipo de princípio seguir para aquela situação de pesquisa ou de experimentação. Então, é nesse sentido que ele fala do oportunismo. E daí, navalha de Ockham pode ou não ser interessante. Aqueles que criam as próprias regras. Pois é. Não havendo regra, a gente cria a regra, cria a ciência, cria. Sim, né? também. É o que Dirac dizia, né? Se não tem matemática, crie. Se você Cria. sabe alguma matemática que não exista, você cria matemática e você vai em frente com essa matemática. A gente estava conversando hoje mesmo, número I, né? O que é o I? A raiz de menos 1, mas tá, o que é? O que significa? Não sei, não, mas é a mesma coisa, vai lá, começa a fazer matemática de novo e pronto. Eu tenho uma suposição do que seria o número I. Opa! Eu vejo o número I como gerador universal de periodicidade. Isso porque se você pega a fórmula de De Moivre, ela explicitamente afirma que o número I é o gerador do grupo unitário 1. E existe, eu acho que é algum teorema, né, que associa cópias do grupo unitário com transformada de Fourier, fenômenos periódicos. Não tem um negócio assim? Tem, você tem condições de contorno periódico. Que dá para mapear cópias indefinidas do grupo unitário 1. Tem matemático aqui também. Desculpa, não ouvi. Mas sobre a questão de simplicidade, de navalha de Ockham, etc. Aqui temos um grande amante de simplicidade, enfim. Mas Tem formas de medir simplicidade e complexidade, né? Simplicidade, complexidade. Tem muitas formas. Tem muitas Eu formas. trabalhei numa delas. Às vezes é interessante que seja simples. Boa parte das vezes, né? A gente tem tempo finito, né? Então é bom que seja. Pois é, exatamente isso, né? Descartes foi matemático, además. Sim. Geometria analítica. Geometria analítica toda. E foi visto como um grande ateu herege. Por isso teve que fugir da França. A dúvida cartesiana se aplicava, por exemplo, à religião, a famosa dúvida cartesiana. E outro filósofo que é a base da modernidade francesa era Pascal, outro matemático genial, mas crente, muito religioso. Então, essas são as duas linhas intelectuais que formaram a modernidade. Bueno, a Revolução Francesa vem, em certa medida, com dois temas, Descartes e Pascal. Ganhou Descartes, evidentemente, porque houve a Revolução. Mas Descartes era ateu? Sim, era visto como um grande herege. Ele intenta não gritar isso aos quatro vientos, porque era suicídio, mas todo mundo compreendia muito bem que isso era uma consequência. Ele passava a mensagem dele. E por isso teve que fugir da França, esconder-se em Holanda e depois morrer. Com Spinoza, não era? Amigo de Sim, Spinoza. morrer do frio em Estocolmo. Sim. Mas foi um grande matemático. Sem dúvida, sem dúvida. Não só matemático, né? Filósofo, matemático. Sim, de acordo. Subversivo. Transgressor, é isso. Exatamente. Paulo, então, muito Muito obrigado. obrigado. A gente vai continuar a discussão, depois continua a Sim, discussão, sim. não tem início nem fim.